Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Neste conteúdo quero trazer para vocês um material bem bacana de criadores de conteúdo do Ceará, falando um pouco sobre o estilo de Léo Condé, novo técnico do Clube do Remo. Como é que foi a passagem de Léo Condé por lá no Ceará? E a gente vai trazer um material aqui, trazendo os prós e os contras aí do novo comandante azulino que está sendo aguardado até o próximo final de semana. O Remo que fez um investimento aí para sua estrutura, é sempre importante a gente conversar sobre isso. A torcida remista que segue aguardando aí o início da venda dos ingressos e falar um pouco mais também sobre essa preparação do Remo para a grande final do Parazão 2026. E também falar com vocês aqui sobre um nome que seria bem interessante para o Clube do Remo na Série A do Brasileirão, inclusive um jogador que já trabalhou com o técnico Léo Condé. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo, 1.500 mais uma vez, hein? 1.500 mais uma vez, tenho certeza que a gente vai alcançar com vocês. Muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês. E não esquece também de hypar o conteúdo, porque é sempre importante também para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre um investimento que o Clube do Remo fez aí para a sua estrutura, especialmente visando a preparação dos atletas e até mesmo a recuperação, né, dos jogadores aí do Leão Azul de Antônio Baena, um investimento lá para o NASP, né, nessa questão aí da estruturação física dos jogadores, que é o Kinel, né, é um material aí importante, que segundo aqui o Magno Fernandes, o Clube do Remo adquiriu e que deve chegar entre o dia 9 e o dia 12 de março lá no NASP, né? Sobre o Kinel, ele é um sistema inteligente e versátil de avaliação e reabilitação funcional, utilizando tecnologia isocinética para personalizar o treinamento de força. Ele ajusta automaticamente a resistência em tempo real, sendo eficaz desde as fases agudas de lesões até a melhoria do desempenho esportivo, oferecendo feedback visual e controle de carga. E assim, né, pessoal, cada vez mais no futebol é importante esse tipo aqui de investimento em aparelhos de recuperação muscular, de melhoria física também de jogadores, porque o futebol cada vez mais ele está se tornando físico, né? Por exemplo, o futebol brasileiro hoje tem um calendário muito insano. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo nos últimos anos foram as equipes aí que mais atuaram no futebol brasileiro e tiveram que fazer escolhas no calendário para priorizar competições. Claro, aquelas equipes que tiveram esse luxo, mas também são equipes que, além do investimento pesado em contratações, sofreram muito com a questão de lesões. Acho que o Mirassol é o grande exemplo recente, né, desse investimento feito em estrutura, principalmente no seu CT, que é sempre uma tecla que a gente vai bater aqui no canal até o Remo conseguir, mas o Mirassol fez esse investimento também em equipamentos. É verdade, o Mirassol esse ano vai ter um calendário mais cheio do que foi o ano passado, porque vai ter Libertadores, Copa do Brasil e a própria Série A para a equipe do interior de São Paulo disputar. Mas, tendo um aparelho como esse aqui, como o próprio, né, Mirassol tem lá também na sua estrutura, em relação lá a máquina lá de recuperação muscular, isso é muito importante para a tecnologia que os profissionais de futebol querem sempre implementar. Então o Remo fazendo esse investimento aqui é realmente muito interessante. Não tenho informação de quanto custou isso para o Remo, tá? Mas não é custo, na verdade, é um investimento que o clube faz. E que futuramente, num futuro não tão distante, tudo isso aqui saia debaixo das arquibancadas do Baenão e vá para o nosso centro de treinamentos. Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo para a modernização e para a profissionalização do futebol. Sem isso aqui, pode esquecer que você não vai conseguir alcançar bons frutos. Inclusive, tendo equipamentos como esse aqui, serão importantes demais para futuramente o Remo ser um clube formador de jogadores
e valorizar cada vez as suas categorias de base. Bom, eu queria saber, galera, de verdade, por que, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, são 8 horas da noite, por que o Remo ainda não iniciou a venda dos ingressos, né? Hoje tinha chegado a informação para mim que muito provavelmente seria iniciada as vendas nessa quarta-feira, mas está chegando o fim do dia e o Remo não anunciou ainda. Por enquanto, só o check-in do sócio torcedor deve iniciar amanhã, até porque amanhã já é quinta-feira. A galera tá aí angustiada, ansiosa para comprar logo esses ingressos. Eu também tô querendo comprar para realizar o sorteio lá do Instagram, em parceria com a nossa querida Bet da Sorte, né? Que vocês já conhecem por aqui. Aliás, as cotações para o Clássico Repá já estão disponíveis. Vocês podem aí se cadastrar e concorrer a ingressos, não só também, como também a camisas do Leão Azul Paraense aqui pelo canal. Então, muita gente aí ansiosa, muita gente criticou a promoção lá das mulheres, repercutiu bastante isso, mas o clube, né, não fez outra promoção, pelo menos por enquanto, para o público feminino. Tá rolando o check-in do sócio torcedor, vai até o dia 7, né, o próximo sábado, e o Remo também deve lançar aí as gratuidades. Não tenho dúvida que as arquibancadas do Mangueirão estarão completamente lotadas para esse segundo jogo da decisão do Parazão 2026. Hoje, mais um dia de trabalho lá pelo Baenão, sobre o comando do Flávio Garcia ainda, né? Estamos aguardando a oficialização do Léo Condé e também da chegada dos seus auxiliares. E o Flávio Garcia está trabalhando com o elenco, inclusive o Duplex Chamba, o zagueiro camaronês, já está treinando com o elenco, lembrando que ele só poderá jogar a Série A e lá na frente a Copa Norte, porque já passou a inscrição do Parazão. Então hoje foi o primeiro treinamento aí do Duplex Chamba, já foi aprovado, já foi assinado o contrato, e ele está trabalhando já com o time ali comandado pelo Flávio Garcia. E galera, eu estava prometendo para vocês, né, um material sobre o Léo Condé, sobre como foi a passagem dele, especialmente no Ceará, que foi a sua última equipe, onde ele conquistou o acesso para a Série A em 2024, trabalhou durante toda a Série A de 2025 e acabou sendo rebaixado lá pela equipe alencarina, né? O vovô alencarino em 2025. Eu vou trazer aqui um material do canal Bora Pro Racha Vozão, já vou deixar o link para vocês aqui na descrição do canal deles, muito bom por sinal, fazem um trabalho muito bacana aí sobre a equipe do Ceará, e eles fizeram uma avaliação dos prós e contras aí do técnico Léo Condé, que tá para ser aí anunciado pelo Leão Azul Paraense para a sequência de 2026. Vamos acompanhar. Esperar, a gente consegue avaliar bem aí o Condé, os prós e os contras, né, desse treinador. Sem dúvida. Acho que o Léo Condé a gente consegue ter uma dimensão do que é o trabalho dele, até melhor do que muitos clubes que o Léo Condé passou, pelo tempo que ele ficou aqui. Sim. Pelo tempo maior. É o time que ele mais permaneceu na carreira do Léo Condé, foi o Ceará, foi o último trabalho dele. E a gente consegue avaliar bem, porque a gente estava vivendo esse dia a dia do Léo Condé pelo Ceará, e a gente consegue entender bem os prós que envolvem muito do trabalho que pode ser visto como simples do Léo Condé. Sim. É um cara que é um treinador que não complica processos, que não complica metodologicamente o que tem que ser executado em campo pelos jogadores, e isso acaba, num curto espaço de tempo, sendo muito benéfico para o grupo de atletas. Ele consegue achar uma formação ideal muito rápido, ele consegue ter um plano de jogo muito rápido, e isso torna o trabalho dele, no curto espaço de tempo, muito efetivo, né? Pelo menos foi o que aconteceu no Vitória da Bahia, porque quando ele chegou no Vitória, ele encontrou um time bagunçado, eliminado da Copa do Nordeste, num momento muito ruim. E quando ele chega, ele rapidamente consegue achar uma equipe base ideal e faz o campeonato que fez, sendo campeão da Série B. Já no Ceará também foi circunstâncias parecidas, só que era um campeonato de recuperação, porque já foi durante a Série B. No Vitória ele chegou um pouco antes da Série B começar, teve um tempo de trabalho. No Ceará já foi com algumas rodadas acontecendo. E aí ele fez um trabalho de recuperação que fez o Ceará ascender. Eu diria que o Léo Condé, ele é um cara que faz o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito. Verdade. Ou lá no Pará faz um açaí com farinha e um peixinho sem inventar, né? Vai lá no Ver o Peso, pede lá teu açaí, pede lá teu peixinho, pede uma farinha do Pará top. A farinha do Pará lá no Pará é só farinha, né? É só farinha. Verdade. Pede bem feito, simples e faz, Douglas. Perfeito, é isso. E o Condé, ele conseguiu um acesso aqui, conseguiu o título cearense também. Aí a gente tem os prós e os contras. Eu acho que ele chega num momento até difícil, porque o Osório cai muito pela derrota pro Paysandu também, é uma série de acontecimentos, né? O Osório é um treinador meio complicado também, de bastidores. Mas o Condé chega no momento de tentar ali recuperar para um jogo da final, né? Do Paraense, e também um desafio enorme de manter o time do Remo na Série A. Esse é o principal objetivo do Remo, né? Por mais que o Osório tenha caído por conta do Repá do último domingo, eu acho que nem a torcida do Remo, nem a diretoria precisam dar tanto peso a essa final do Campeonato Paraense. Eu sei que é difícil pensar assim, eu sei que há uma rivalidade gigante, uma das maiores do país, mas hoje o Remo vive um momento da sua história fantástico, e que ninguém
imagina ou quer que o Remo simplesmente dê um voo de galinha, né? Um voo que sobe e desce. Não, e assim, viver isso é muito bom. A gente sabe como é um time que passa muito tempo fora da Série A, tá vivendo isso agora. Então, assim, queiram estar lá, queiram estar mais vezes lá. Isso muda a história do seu clube. Então, ganhar um título paraense é legal? É importante? É, claro. Mas isso não pode afetar o que vai ser o restante da temporada do Remo, ganhando ou perdendo. É isso que eu não sei como é que é lá o clima. Até quero entender, você que torce Remo, como é que você tá em relação à final do Paraense? Porque eu acho que depois de muito tempo fora da Série A, a prioridade tem que ser total permanecer na Série A, cara. É algo que eu colocaria ali como prioridade, não é descartar o estadual, mas eu acho que o estadual fica em segundo plano, né, nesse momento. E aí, em relação a Condé, pra esse momento de chegar e dar um ânimo novo, ele é muito bom, tá? Ele vai tentar ajeitar a casinha, o sistema defensivo, sabe? Vai tentar ali deixar os ajustes, ele não vai inventar. Aí existe um problema também do não inventar, porque ele acaba se amarrando ali numa convicção que ao longo do tempo vai irritando o torcedor. Então a tendência, pelo menos aqui foi assim no Vitória. Eu acho que não só os torcedores, tá? Pois é. Mas é porque foi no Vitória e foi aqui também. Assim, ele chega bem, consegue, né, dar aquele tempero no time, o time encaixa, mas depois parece que as convicções não mudam, sabe? Quando é pra dar um passo a mais, acaba se atrapalhando, acaba insistindo muito em alguns jogadores. Na própria Série B, que o Ceará subiu, ele insistia muito no Matheus Felipe, um zagueiro totalmente questionável. E depois de muita pressão da torcida, eu acho que de dirigentes também, o Matheus Felipe perdeu posição pro jogador que veio lá do Corinthians, né? O Tchoca. E aí o Ceará ajeitou melhor a defesa e depois teve uma sequência muito legal no final que subiu. Na Série A, o Vozão fez uma campanha, cara, muito estável durante boa parte do tempo. Mas as convicções dele também atrapalharam pelo rebaixamento. E dos problemas, talvez, do Condé, que ele carrega, e talvez seja um ponto aí que ele possa melhorar no Remo, é as oportunidades para garotos da base. Não sei como é que também a questão da base lá no Remo, né? Aqui no Ceará a base é bem desenvolvida, mas é algo que o Condé precisa trabalhar. A mudança de convicção, né? Ver novas alternativas ali pro time dele, seja de opções técnicas ou táticas, mas também essa questão da base, de dar oportunidade para outros jogadores, isso que foi o que pesou realmente na eu acho que teve um ponto que o Douglas falou, mas talvez não tenha ficado tão claro pro torcedor, que é o seguinte: ele se fecha num pequeno grupo de jogadores. Ele roda pouco o elenco. Exatamente. Então, se você tem 20, um elenco normal tem entre 28 a 32 jogadores. Ele vai escolher ali 14, 15, as substituições são extremamente pragmáticas. Isso com o decorrer do tempo de trabalho. Pode ser que você no começo não perceba, porque vai achar muitas coisas positivas no trabalho dele. Mas ao longo do tempo ele vai se fechando, vai ficando com menos peças, ele vai contando com menos peças e isso, obviamente, irrita o torcedor e irrita também o grupo de atletas. Então, assim, é um problema do Léo Condé, essa administração de grupo. É um treinador que tem uma dificuldade a médio e longo prazo, e aí eu não sei se isso vai acontecer com menos ou mais tempo no Remo, mas isso acaba acontecendo nos trabalhos do Léo. Ele acaba tendo um grupo em que ele não consegue rodar o elenco. Isso é fato. Ele não consegue rodar o elenco. A gente teve jogadores hoje que são titulares do Ceará que sequer tiveram chance na temporada passada com o Léo Condé. Então isso mostra que ele não teve ou não quis utilizar jogadores que podiam ter contribuído ou para poder recuperar outros atletas que estavam desgastados, que estavam um tempo sem ser utilizados, ou que estavam sendo utilizados demais e, vamos oportunizar outros. Ele não usa. Então isso acaba sendo um problema do Léo Condé, essa questão de não rodar e não gerir bem o elenco nessa questão de minutagem. O jogador quer jogar. Todo jogador quer jogar. Você não quer passar uma temporada inteira só treinando. E aí, muitas vezes, ele não dava essa oportunidade a todos os atletas, se fechava naqueles 15... Bom, tá aí a avaliação, né, do canal Bora pro Racha Vozão, que fazem um trabalho lá em respeito ao Ceará, né, a respeito do Ceará, e falaram, né, dos prós e dos contras do técnico Léo Condé, que deve ser anunciado aí como novo comandante azulino. Eles falaram uma coisa que a gente já vinha comentando por aqui, né? Que o Léo Condé é um treinador que faz o feijão com arroz. Como o Guto Ferreira fez ano passado. Inclusive o estilo, né, de jogo do Léo Condé é muito parecido com o estilo do Guto Ferreira. Então é um treinador que ele vai ver o vestiário ali para baixo, ele vai recuperar jogadores com certeza e vai fazer o simples. Lateral na lateral, volante na volância, meia na meia, atacante no ataque. Então ele vai fazer o básico, pessoal, que é o simples. E que no futebol vocês sabem que às vezes, muitas das vezes, na verdade, né, o simples é o que resolve. Mas o que chama a atenção também, isso também é uma coisa que eu tenho de opinião em relação não só ao Léo Condé, como também ao próprio Guto, é que falta um pouco mais dessa ousadia, né? Desse passo a mais aí na carreira, que são justamente quando o trabalho já está chegando num ápice, quando os adversários já sabem a maneira com que o teu time joga, é você saber surpreender. Você, claro, não vai abrir mão do feijão com arroz, você não vai abrir mão das suas convicções, mas no momento que pedir um pouco mais de ousadia, você puder variar o seu trabalho para você fazer a diferença numa primeira divisão, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil, muito mais do que é uma Série B. Então o Léo Condé, assim como o Guto, são os treinadores que têm acesso na carreira da B para A, na A ainda precisam se provar. Para se provar, é preciso, claro, dar esse passo a mais. Como eles disseram, lá no Ceará, ele não abriu mão das convicções dele em alguns momentos, e isso acabou custando não só para o Ceará, como para o próprio trabalho dele. Porque se ele tivesse feito
um bom trabalho, tivesse feito o básico, ele teria permanecido para o Ceará em 2025 na elite, entendeu? Na elite do futebol brasileiro. O Ceará não teria caído. Mas como ele não abriu mão da convicção dele, ou das convicções dele, não abriu mão de alguns jogadores, que geralmente alguns treinadores têm isso, inclusive ano passado o próprio Guto tinha isso, quando a galera criticava o Pedro Castro, né? É que acabou enforcando o trabalho dele e acabou morrendo abraçado com o Ceará. Então, são essas questões aí que na carreira do Léo Condé ele precisa melhorar. Talvez esse tempo que ele tenha ficado parado possa ter servido para ele refletir também sobre essa situação, né? Mas nós vamos aguardar, claro, com a confirmação aí dele sendo o novo técnico do Leão Azul. Agora, o que com certeza ele vai chegar e fazer aqui é indicar jogadores. Acho que não existe um treinador no mundo, pelo menos eu não conheço, que chegue no lugar e que não indique jogadores, a não ser o Real Madrid da vida, Barcelona, esse gigante do futebol mundial, né? Mas ele deve ter sim jogadores da sua confiança, já trabalhou, por exemplo, com o Marlon lá no Ceará, conhece o Pikachu, conhece Zé Wellison, né, lá do futebol cearense, mas se o Condé chegar por aqui e conseguir indicar um jogador para uma posição que para mim é crucial no Remo também, que é a centroavância, que é a camisa 9, eu acho que ele tem tudo também para conseguir agregar no seu trabalho. E tem um nome aí, cara, que encaixaria perfeitamente no Remo, que é o Pedro Raul. Pedro Raul, nesse momento, está no Corinthians, não está sendo muito aproveitado por lá. Concorre lá com o Yuri Alberto, né, que é o artilheiro do Corinthians nos últimos anos. E é verdade, o Pedro Raul, perdão, é um jogador caro, né, tem um alto salário. Mas conversando com o Corinthians, tudo pode se resolver, até porque ele não bateu o limite de jogos lá no Corinthians. Então, se o Remo conseguir conversar, lembrando que para transferência entre clubes do Brasil a janela está aberta ainda, seria interessante o Remo tentar esse movimento de mercado. Trazer o Pedro Raul seria interessante. Lembrando que o nome do Pedro Raul foi cogitado no início do ano, na montagem do elenco ali pelo Marcos Braz. Foi cogitado. O nome dele, o próprio Davidson, também foi cogitado, né? Então seria realmente bacana que o Remo conseguisse esse nome. Pedro Raul, para mim, é um baita centroavante e encaixaria perfeitamente, chegaria para ser titular do clube do Remo aí em 2026. Queria inclusive saber a opinião de vocês, se vocês queriam ou não ele no Leão Azul Paraense. É isso, meus amigos. Vamos seguir aqui acompanhando as últimas do clube do Remo, né? Aguardar esses ingressos que precisam iniciar essas vendas aí pra galera comprar, muita gente ansiosa. E, claro, seguir atualizando vocês tanto aqui no canal como também nas nossas redes sociais. Não esquece do like, é muito importante. Bora bater esses 1.500 likes. Hype o conteúdo, verifica a tua inscrição, comente os assuntos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!